Muito boa noite para você que acompanha a nossa programação. Agora são 7h09. A fila da morte. De 2013 a 2015, 3.000 pessoas morreram de câncer no Amazonas sem sequer terem conseguido passar pelos primeiros exames. A situação grave de pacientes que precisam de diagnóstico na Fundação SECOM foi apontada pelo Ministério Público do Amazonas. Esse descaso com a saúde pública vem sendo denunciado há 4 anos. Mas no ano passado, uma decisão surpreendente na Justiça de Primeiro Grau não considerou relevante os problemas e até fez pouco caso das denúncias. Depois de recorrer esse tempo todo, o MPE finalmente recebeu parecer favorável e a FSECOM terá que se adequar imediatamente para atender os pacientes. Agora surge uma esperança. E esse é apenas um dos desafios para o novo secretário de Saúde, que apontou um déficit de mais de 1 bilhão na área. Esse é um dos destaques da edição de hoje, que traz também. Casas destelhadas e bairros sem energia elétrica. Os prejuízos com o temporal em Manaus. Alerta em Parintins. Doença contagiosa pode estar se espalhando entre cães abandonados. E autoridades fazem campanha de esterilização. E ainda, a agenda cultural entra no clima do mês das crianças. Agora, no A Crítica na TV. A gente começa essa edição com dados alarmantes. De 2013 a 2015, 3.000 pessoas morreram de câncer aqui no estado sem ao menos terem tido o diagnóstico da doença. E depois de tanto tempo, só agora uma decisão da Justiça obriga a FSECOM a se readequar para melhorar o atendimento de quem procura a unidade. A esperança é que com a correção das falhas, vidas sejam poupadas. O cunhado de Paulo foi diagnosticado com câncer na garganta. Mas até descobrir o problema, foi uma longa espera. Só para receber o resultado da biópsia foram 2 meses. Agora, ele aguarda pela cirurgia. E a espera pelo procedimento já dura 3 anos e continua sem previsão. É uma situação, assim, difícil, porque é muita gente no SECOM, muita gente com problema. E toda é uma dificuldade, que custa, ficha, e médico não está na hora, marca, e não vem. É uma situação difícil. Se você tem que correr atrás mesmo, porque senão o teu parente morre, tu vai chorar a vida do teu parente. Hoje o Ministério Público divulgou um dado alarmante. De 2013 a 2015, 3.000 pessoas morreram de câncer aqui no estado sem conseguir passar pelos exames na FSECOM. O diagnóstico é o que mais demora na FSECOM em razão da falta de quadro funcional no setor de patologia clínica. Sem o diagnóstico, ninguém começa um tratamento, que é essa fila de 6.000 pessoas da patologia, dentre as quais 3.000 já vieram a óbito. Em 2013, o MPE moveu uma ação pública contra a fundação. A resposta só veio em 2016. Porém, a decisão da Justiça foi surpreendente. O juiz da primeira vara da Fazenda Pública, Rony Frank Torres Stone, afirmou na época que os problemas apresentados eram de conhecimento de todos, porém, não cabia uma ação daquela natureza. A falta de estrutura da FSECOM, ela não envolve só uma simples pintura, né? Ela envolve uma mudança de conduta nesse atendimento da população, que merece sim um serviço de qualidade. Não é em razão da precarização da saúde que hoje nós vivemos no país todo que isso vai sugerir a regra de não melhorar esse serviço. O Ministério Público recorreu e veio a nova sentença. E a ordem judicial para a Fundação é de que ela se adeque por completo a fim de implantar um serviço de qualidade e que tenha uma gestão de qualidade acima de tudo, no atendimento do paciente, da urgência até a cirurgia. Em nota, a Suzane disse que ainda não foi notificada da decisão e diz que o novo secretário, Francisco Deodato, que tomou posse na quinta-feira, vai verificar as questões pontuadas. Mas o Estado ainda pode recorrer. Enquanto isso, milhares de pessoas estão na fila de espera com a esperança de começar o tratamento. Então a gente quer que conserte isso aí para atender não só o meu parente de todos, é isso que a gente está querendo. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre a situação da saúde.
E foi adiado para o mês que vem o julgamento do ex-procurador de Justiça Vicente Cruz. Ele enfrentaria hoje um júri popular por suspeita de ter mandado matar o então procurador de Justiça Mauro Campbell. Vicente Cruz chegou sozinho ao tribunal do Fórum Enoque Reis por volta das 9h30 da manhã. Logo após a abertura da sessão do júri, o ex-procurador de Justiça informou que os advogados dele não estariam presentes. O juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Anésio Rocha, decidiu então adiar o julgamento. O que determina o Código de Processo Penal, a lei, é que nessas situações seja nomeada defensoria pública para que atue na defesa do réu no julgamento designado, que no presente caso foi designado para o mês vindouro, de 6 de novembro. Agora, a Ordem dos Advogados do Brasil vai ser notificada por causa da conduta dos advogados de Vicente Cruz. Mas, de acordo com um representante da OAB, a defesa justificou que não compareceria ao julgamento porque não teve acesso aos autos do processo a tempo. O advogado comunicou à Ordem dos Advogados no sentido de que iria se ausentar do julgamento porque foi-lhe dificultado o acesso às provas, que envolve o processo. Segundo ela, os CDs que seriam utilizados no julgamento em plenário só foi entregue ontem para ela após as 11 horas. Então, alegando dificuldade na defesa do réu, ela justificou a ausência para o sistema de prerrogativas e também notificou nos autos. Na quinta-feira, a defesa de Vicente Cruz ainda tentou adiar o julgamento e chegou a entrar com pedido de habeas corpus, mas foi negado pelo desembargador Ari Moutinho. Vicente Cruz é acusado de mandar matar Mauro Campbell em dezembro de 2006. O processo está bem instruído, o entendimento do Ministério Público é que ocorreu o crime conforme está descrito na denúncia. Por isso que a gente faz essa defesa aqui em juízo da procedência da denúncia pela conduta do réu como sendo típica. Nesta sexta-feira, 14 testemunhas seriam ouvidas, entre elas o ex-procurador e atualmente ministro do STJ, Mauro Campbell, que também não compareceu ao tribunal. Outros 4 réus no processo já foram julgados em junho do ano passado. Maria José Ben Dantas, Jane da Silva Santos, Lenilson Braga da Silveira e Oswaldo Silva Bentes foram condenados e recorreram da decisão. O réu, Elson dos Santos Moraes, que também já foi pronunciado, teve o processo desmembrado e está em fase de recurso. E mesmo depois da posse de Amazonino Mendes, questionamentos ainda são discutidos sobre a eleição suplementar. Mais uma vez, José Melo e Henrique Oliveira perderam na Justiça. A 2ª turma do Supremo Tribunal Federal julgou hoje improcedente a reclamação de Melo e Henrique Oliveira, que pedia a anulação da decisão do TSE, que cassou o mandato deles e ainda autorizou a eleição aqui no estado. A decisão foi unânime e teve como relator o ministro Ricardo Lewandowski. E mudando de assunto, não tem jeito. Quando chove, muitas famílias já ficam com o coração apertado, apreensivas com os prejuízos que podem vir com o temporal. E a forte chuva da madrugada de hoje causou alguns estragos pela cidade. A Defesa Civil do município registrou 5 ocorrências até o início da manhã. Os ventos fortes registrados durante o temporal causaram destelhamento de uma casa no bairro Betânia, na Zona Sul. As telhas atingiram a casa vizinha, assustando os moradores. Nós estávamos dormindo e aí por volta de 1h15 da manhã nós escutamos um barulho e quando nós fomos ver, o telhado tinha se desprendido e tinha caído aqui na casa da vizinha. Um barulhão? Isso, um barulho. E aí pipocou o fio e ficou sem energia. As telhas atingiram também a rede elétrica, que teve o fornecimento de energia suspenso para a manutenção dos técnicos da Eletrobras. Outro destelhamento foi registrado no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste. Durante o temporal, o telhado de um prédio se soltou e caiu na fiação elétrica, interrompendo o serviço na área. Foi retirado aqui o telhado sobre a rede de média tensão, né? E a gente vai já liberar aqui a rede de média e vamos trabalhar só na rede de BT, que tem 3 ou 4 transformadores abertos aí. Vamos já fechar para normalizar a comunidade aqui. Qual foi a maior dificuldade? A dificuldade foi retirar o telhado aí, que a dificuldade é grande em todos os sentidos agora, né? Mas fazer o quê? Estamos aqui para fazer o nosso serviço. Segundo o IMET, chuvas como essas da madrugada são normais nesse período do ano
em que há uma transição entre período seco e chuvoso na região. Além desses pontos que a gente viu na reportagem, a Defesa Civil do município registrou também destelhamentos nos bairros São Jorge e Petrópolis e um tombamento de árvore no bairro da Glória. E veja, daqui a pouco, em Parintins, as autoridades da saúde estão em alerta para um surto de sinomose. A doença contagiosa está se espalhando entre cães e gatos no município. E mais, o incêndio que atingiu o lar Batista de Anel Doyle na noite de ontem não deixou ninguém ferido. Mas os prejuízos materiais foram grandes. Por isso, a instituição está aberta para receber doações. A gente traz os detalhes desse assunto já já. Agora são 7h20, a Crítica na TV volta em instantes.